E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais importantes e, olha, um dos que mais derrubam gente em concurso, a organização do Estado. Vamos desvendar juntos os artigos 18 a 43 da Constituição, para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Sabe aquela questão de prova sobre competência privativa, concorrente, intervenção federal, que faz dar até um arrepio? Pois é, o nosso objetivo aqui é exatamente transformar essa insegurança em certeza. Vamos passar por esses artigos de um jeito direto, focado naquilo que as bancas de concurso adoram cobrar. Então, bora começar. Para a gente construir qualquer conhecimento sólido, a gente tem que começar por onde? Pela base, pelo alicerce. E a base de como o nosso país se organiza é a forma de Estado que a gente adota, a federação. Entender isso direitinho é o primeiro grande passo para dominar todo o resto. Então, o que é essa tal de federação? Pensa assim, o Brasil é um grande time, a República Federativa do Brasil. Nesse time, a gente tem vários jogadores, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada um tem sua função, mas todos jogam juntos, sobre as mesmas regras. O artigo 18 da Constituição deixa isso claro. Todos eles são autônomos, mas formam uma união que não pode ser desfeita. Ninguém pode chegar e falar, cansei, tô saindo do time. Não pode, é indissolúvel. Agora se liga. Aqui já está a primeira grande pegadinha de prova. As bancas amam confundir soberania com autonomia. Não é a mesma coisa. Soberania é o poder máximo absoluto. Quem tem isso é o país, é a República Federativa do Brasil quando se relaciona com outros países. Já a autonomia é o poder que os jogadores internos, União, Estados, DF, municípios, têm para se organizar, criar suas regras, mas sempre dentro dos limites do campo, ou seja, dentro dos limites da Constituição. Muito bem, a base já foi. Agora vamos conhecer um pouco melhor os nossos jogadores, os tais dos entes federativos. Quem são eles, como eles se relacionam? Entender isso é fundamental para a gente poder falar da divisão de tarefas que vem logo em seguida. A Constituição, lá no artigo 18, lista os quatro: a União, que representa o time todo, os estados, como Minas Gerais, Bahia, Amazonas, o Distrito Federal, que é um caso à parte, meio estado, meio município, e os municípios, que são as nossas cidades. E aqui vem um ponto que mais pega. Não existe hierarquia entre eles. A União não manda nos estados que não mandam nos municípios. São todos autônomos, cada um tem suas próprias responsabilidades. Agora, atenção total, sério. Se organização do Estado fosse uma matéria de prova, a repartição de competências seria o capítulo que vale metade da nota. É, de longe, o assunto mais cobrado. É aqui que a gente separa quem passa de quem fica pelo caminho. Para facilitar a vida, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa que o Brasil é um condomínio gigante. A União funciona como síndico. É ela que cria as regras gerais do prédio, que valem para todo mundo. Já os estados e o DF são os moradores, donos dos apartamentos. Eles podem criar suas próprias regras dentro de casa, mas claro, sem desrespeitar as regras gerais do condomínio. Fechado? Esse quadro aqui é o nosso mapa da mina. A competência exclusiva do artigo 21 é sobre executar, administrar, botar a mão na massa, tipo emitir moeda, só a União faz. A privativa do artigo 22 é sobre criar leis, legislar sobre assuntos gerais, como direito civil e penal. A comum do artigo 23, a palavra-chave é cuidar. É tarefa de todo mundo, cuidar da saúde, por exemplo. E a concorrente, do 24, também é sobre legislar. Só que aqui a União faz a regra geral e os estados e o DF complementam. E aqui está ela, a pegadinha clássica, a campeã de audiência nas provas. As duas competências são da União, certo? Então qual é a bendita diferença? As bancas adoram trocar uma pela outra, mas o segredo para não cair nessa é bem simples. Anota isso, tatua na mente, porque isso aqui salva a questão. A competência exclusiva é indelegável, o nome já diz tudo, é exclusiva da União e acabou. Já a competência privativa, olha o macete, P de privativa, P de pode ser delegada. É isso, a União pode, através de uma lei complementar, autorizar os estados a legislarem sobre pontos específicos daquela matéria. É aqui que a prova tenta nos derrubar. Beleza, vamos para a competência comum. A palavra mágica, como a gente já viu, é cuidar. Pensa naquelas responsabilidades que são de todo mundo. Cuidar da saúde da população, proteger o meio ambiente, zelar pelo nosso patrimônio cultural. Isso não é tarefa só da União ou só da Prefeitura. É um esforço conjunto, de todos os entes. É cooperação. Agora, a concorrente do artigo 24. Essa tem uma dinâmica própria, um passo a passo. Vamos lá.
Primeiro, a União estabelece as normas gerais, o esqueleto da lei. Depois, os estados e o DF vêm e complementam, botam um recheio, adaptando para a realidade local. E aí vem a pergunta: e se a União ficar quieta e não fizer a norma geral? Aí, os estados podem legislar sobre tudo de forma plena. Mas e se, um tempo depois, a União resolve criar a tal norma geral? A lei do estado não é anulada, mas a parte dela que for contrária à nova lei federal fica com a eficácia suspensa. Alerta máximo, luz vermelha piscando. O artigo 24, que fala dessa competência concorrente para legislar, só cita União, Estados e o Distrito Federal. Cadê os municípios? Ficaram de fora. A banca vai tentar te empurrar de todo jeito que município tem competência concorrente. Não tem. Município suplementa a legislação, que é outra coisa, prevista lá no artigo 30. Grave isso. Ok, saindo um pouco das competências, vamos ver 2 outros tópicos que vira e mexe aparecem em prova. O que pertence à União, os chamados bens da União, e uma medida bem drástica, a intervenção. Vamos focar nos pontos principais que costumam ser cobrados. O artigo 20 da Constituição traz uma lista do que é propriedade da União. É uma lista grande, mas alguns itens são clássicos de prova. Pensa em coisas grandiosas, estratégicas. O mar, as praias, os rios que passam por mais de um estado, as riquezas que estão lá embaixo da terra, como minérios e petróleo, o potencial de energia das hidrelétricas e as terras indígenas. Agora, intervenção. O nome já assusta, né? Mas calma, não é uma coisa que acontece todo dia. É uma medida extrema, excepcional, um último recurso para garantir que a federação continue de pé, funcionando. É como se fosse um remédio muito forte que só se usa em caso de doença gravíssima para salvar o paciente. E quando esse remédio amargo pode ser usado? O artigo 34 explica. E perceba que são situações muito, mas muito graves. Defender o país de uma invasão, acabar com um caos social gigantesco, garantir que o legislativo, o executivo e o judiciário consigam trabalhar ou para forçar um Estado a respeitar princípios básicos da Constituição. Ufa, foi bastante coisa, eu sei. Mas agora é a hora de amarrar tudo isso. Vamos para aquela revisão final, rapidinha, com os pontos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. É o resumo para gabaritar. Lembrete número 1, o básico do básico. Soberania é o poder total. Só o Brasil como país tem. Autonomia é o poder limitado pela Constituição, que a União, os estados, o DF e os municípios têm para se governar. Não vai confundir isso, hein? Segundo lembrete, a pegadinha de ouro. Lembra do nosso macete? Privativa. P de privativa, P de pode delegar. Já a exclusiva, é só da União e ponto final. Não se delega nunca. Terceiro, a diferença entre as competências compartilhadas. A questão falou em cuidar da saúde, do meio ambiente, é competência comum, de todo mundo. Falou em legislar sobre o mesmo assunto, como direito tributário, é competência concorrente entre União, Estados e DF. E o último lembrete para fechar com chave de ouro, a banca vai tentar com todas as forças colocar o município na competência concorrente do artigo 24. Não caia nessa armadilha, município está fora. A competência do município é outra, está lá no artigo 30. Esse foi o resumão de hoje e até a próxima. Não esquece de seguir o canal.